Bom, pergunta para quem está do seu lado. Quem sou eu? Quem sou eu? Lembram? Quem sou eu? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa minissérie, de domingo, onde nós começamos e refletimos no texto lá da primeira multiplicação de pães, e nós refletimos quem sou eu diante de uma impossibilidade. Lembram? Sou Felipe, sou André ou sou um menino? E nós saímos daqui convictos de que nós devemos ser um menino. Embora tenhamos características de todos, nós precisamos ser como um menino. E hoje nós vamos ver quem sou eu diante da mesa do Senhor. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Hoje nós estamos diante da mesa. E nada mais propício do que nós falarmos a respeito disso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, muito pouquinho diferente da que a gente costuma ler, da área. Tá? Nós vamos ler alguns versículos. De vez em quando nós vamos pular alguns e nós vamos ler aí uma porção das Escrituras. Amém? A palavra do Senhor diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de um pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, porque não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim?
em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Amém? Quem não leu a Bíblia hoje, leu um bocado, tá vendo? Esse é um texto maravilhoso. Ele está também nos outros evangelhos. E ele conta justamente desse momento da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Jesus andou 3 anos e meio com esses 12 homens. Eles dormiam e acordavam ao lado de Jesus todos os dias. Isso dá aproximadamente 1.300 dias. Todo dia ali, andando com Jesus, ouvindo Jesus. Aí eu pergunto, se fosse você, que participou desses 1.300 dias andando com Jesus, vendo tudo que ele fez, você seria uma pessoa diferente? Será que você seria uma pessoa diferente? Irmãos, esses homens conheceram o Verbo encarnado, Deus no meio deles. Eles andaram com esse homem, eles viram tudo que Jesus fez. A multiplicação dos pães, lembram? A primeira, a segunda. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus expulsando o demônio do lado do Gadareno. Eles viram Jesus ressuscitando Lázaro e tantos outros mortos. Jesus acabava com qualquer velório. Onde ele chegava, ele acabava com o velório. Eles viram Jesus curando enfermos. Eles viram tudo que Jesus fez, e ainda eles podiam perguntar, mas por que Jesus? E Jesus respondia. Eles tinham esse relacionamento. Eles puderam tocar Jesus, abraçar Jesus. Como João diz, né, nós tocamos a palavra viva, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles tiveram todos esses privilégios. Mas, como tudo na vida tem um mas. Irmãos, a vida com Deus é igual escola, é igual faculdade, igual estudo. 95% do tempo você recebe matéria para estudar. Você estuda, 95%. Na verdade, professoras, 95% você recebe matéria. Aí chega aquela semaninha tensa, a semana da prova, que todo mundo fica de cabelo em pé, né? É aquela semana onde você vai ser avaliado se você aprendeu aquilo que foi ensinado. E é exatamente isso que acontece nessa mesa, irmãos. É exatamente. Depois de 3 anos e meio que Jesus andou com seus discípulos, agora é a hora da prova. Agora é hora de entregar o TCC. Ai, Jesus, TCC é brabo. Né? Trabalho de conclusão de curso. Agora é a hora. E esse quadro, ele retrata, né? Ele foi pintado depois, mas ele retrata um pouco desse dia, dessa última ceia. Jesus com os seus 12 discípulos, ele é sentado ao centro e os outros ao redor. E o lugar deles era muito importante naquela época. Os que estavam à direita e à esquerda eram considerados os mais importantes, e o que estava no centro, que era Jesus, ou que era, às vezes era o hospedeiro, ou que era o hóspede, ou que era o convidado principal, ele ficava no centro. E aí vocês veem que tinha uma confusãozinha nessa mesa, né? E hoje, nós estamos aqui também assentados, diante da mesa do Senhor. Nós estamos todos aqui diante dessa mesa, e eu queria então refletir com vocês. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Como eu disse, esse texto, ele tem os paralelos nos outros evangelhos, Mateus 26, Marcos 14, a partir do versículo 17, e Lucas 22 vai falar dessa história. E Jesus começa dizendo que alguém iria traí-lo. Alguém iria traí-lo. Volta para mim, Yasmin, pode deixar na foto lá por enquanto. Ele disse, alguém vai me trair. E os discípulos começaram a negar. Nesse texto não fala, mas Lucas vai falar, com certeza não sou eu, Senhor. Não, eu não, de jeito nenhum. Conhece gente assim? Porque eu fico me imaginando, se eu estivesse na mesa, eu falava, Senhor Deus, eu sou uma pecadora, fraca, falha, pode ser eu que vou trair, Senhor. Se for eu, me perdoa antes, me ajuda a não pecar. Eles andaram 3 anos e meio, essa deveria ser a reação deles. Mas eles, não, Senhor, não sou eu. É igual alguns dizendo assim, não, eu sou nascido na igreja presbiteriana independente. Não, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Não, eu não vou trair de jeito nenhum.
Irmãos, quando Jesus fala que haveria um traidor entre eles, na verdade ele não só revela o traidor, mas ele revela o coração dos outros 11. Ele revela quem os outros 11 eram. E às vezes, meu irmão, Deus vai fazer com que alguma coisa aconteça com outra pessoa para revelar o que está no teu coração. Quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal de alguém, talvez Deus só está querendo revelar o que está no teu coração. Mas, eles estão ali, quem me traiu, né? Alguém vai me trair. Não, eu não sou. Quem será? Mas é interessante a gente ver que todos eles comeram da mesma comida. Jesus não deu menos por Judas porque ele ia trair, e nem por Pedro porque ele ia negar. Todo mundo comeu igual. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela está disponível para todo mundo comer. É a palavra da vida, o pão da vida. Só que cada um alimenta do jeito que quer. Uns comem, devora. Outros comem só um bocadinho assim. Está aqui, está disponível para todo mundo. E Jesus ali deixou a mesa disponível para todos os que iam pecar, os que estavam ali, né, negando que poderiam trair Jesus, se desculpando. Mas eles começam a discutir. Lucas 22 vai dizer que eles começam a discutir. Quem é o maior? Quem é o maior? Eu? É você? Não, eu sou maior. Irmãos, acho que Jesus olhava para aquela mesa e falava, misericórdia, o que eu fiz 3 anos e meio com esses homens? Eles estão brigando, discutindo para ver quem era maior. Quem deles era o maior, quem deles era o melhor. Depois o texto vai dizer que eles cantam louvores. Quem canta louvor aqui? Quem cantou louvor? O Judas cantou louvor, o Pedro cantou louvor, todo mundo cantou louvor. O que atraiu, o que apegou, todo mundo. E eles provavelmente cantaram o Salmo 115 ao Salmo 118, que eram os salmos que eram cantados na Páscoa. Ou seja, aparência de espiritualidade. Cantando o que não vive. Tem um teólogo, eu esqueci de marcar o nome dele, mas ele diz assim, os músicos vão ficar bravos, mas é verdade. Ele diz assim, que crente não mente, só vai na igreja e canta. Crente não mente, só vai na igreja e canta. Você percebeu? Você sabe o que você está cantando, meu irmão? Tudo entregarei. Chega lá, não entrega nada, não entrega o tempo, não entrega não oferta, não faz nada. A gente tem que prestar atenção no que a gente está cantando. Eles depois aprendem muita coisa. Jesus, se você ver o restante do capítulo 13, vai ver que Jesus ensina muita coisa ali para eles, a respeito do Espírito Santo, a respeito do mundo, e ele vai ensinando, eles aprendem ali. E num certo momento eles se entristecem porque Jesus começa a dizer que a hora dele estava chegando, e que ele iria morrer, mas que ele voltaria. Só que eles não entendem. E hoje, diante da mesa do Senhor, nós somos tão gratos a Deus por tudo que Cristo fez por nós. Não é verdade, irmãos? Nós somos gratos, Ele entregou a vida dEle por nós. Mas aí eu pergunto, quem sou eu? Quem é você diante da mesa do Senhor? E nós vamos ver então rapidamente, analisando a vida de 3 desses personagens. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Judas, Pedro ou João? Eu primeiro, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. A gente não sabe muito sobre a vida de Judas. A Bíblia não fala muita coisa. A gente sabe que ele era judeu, filho de um homem chamado Simão Iscariotes. Judas é a forma grega do hebraico de Judá. Em hebraico era Judá, em grego, Judas. E não se sabe a origem desses Iscariotes. Talvez é porque já havia uma cidade perto que chamava Queriote, ou porque ele fazia parte dos Zelotes, que era um grupo que aguardava a vinda de um Messias militar. Então não se sabe. Mas Judas acompanhou todo o ministério de Jesus, ele andou com os discípulos, ele viu todos os milagres, ele aprendeu com Jesus, ele ouviu os sermões da montanha, ele ouviu tudo, ele viu as boas novas, ele foi também lá evangelizar, lembra que saíram de 2 em 2? Ele também foi, ele curou enfermos, ele orou pelas pessoas, ele foi na cidade. Judas fez tudo isso. E João 6 vai dizer que Jesus sabia, desde o início, que era ele quem iria trair. Mas Jesus não excluiu ele, não fez indiferença com ele, ao contrário, amou ele do mesmo jeito que ele amou os outros. Porém,
Com o caminhar do tempo, Judas se desiludiu com Jesus. Porque ele via em Jesus o potencial desse Messias militar, que viria para livrar eles do jugo de Roma. E ele vai se decepcionando, e ele vê que essa realmente não era a intenção de Jesus. Fica claro que Jesus não queria fazer isso. E aí ele entrega então. Mas uns acreditam que Jesus achava que quando Jesus fosse preso, ele iria se rebelar, ou ele ia contra-atacar, invocaria as forças divinas e acabaria com os romanos, acabaria com os corruptos do templo, instituiria um reino na terra, né? Um novo reino em Israel, ou seja, com justiça, com retidão. Outros acham que Judas achava que ele só iria preso, mas ele não seria morto. Então, há muitas especulações no que ele achava. Mas o ponto crucial da traição de Judas é muito interessante. É quando ele está na casa de Lázaro, Marta e Maria. Quando Maria pega aquele vaso de alabastro, quebra e derruba o nardo puro nos pés de Jesus. E aí Judas se levanta, mas Senhor, isso vale mais de 300 denários, a gente podia dar para os pobres, que desperdício. E João vai dizer que ele fala isso, não porque ele queria dar dinheiro para os pobres, mas porque ele era ladrão. Olha só. E ele sai dali, você pode ver o texto, ele sai da casa de Lázaro e vai procurar os príncipes dos sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, para entregar Jesus, para vender Jesus por 30 moedas de prata. E o versículo 16 de Mateus 26 diz assim: e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Gente, ele ficou maquinando, planejando trair Jesus. Judas, o mesmo homem que trairia Jesus, que já tinha vendido Jesus, estava na mesa com os demais. Judas já estava determinado a trair. E mesmo assim, com a sua hipocrisia, com o seu sangue frio, ele senta na mesa, come e ainda tem ali a comunhão com os outros discípulos. E depois que Jesus fala que ele trairia ele, porque Jesus fala, vai, faz o que você tem que fazer logo. E ele sai, ele se retira, ele vai até os príncipes do sacerdote, então, e ali eles planejam, depois eles vão até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava, e o trai. E Mateus 26, 49 e 50 diz assim: e logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Irmãos, é fácil a gente ficar enfurecido, chocado, revoltado com o que Judas fez, não é verdade? 3 anos e meio andando com Jesus. E faz uma palhaçada dessa. Mas você também traz Jesus. Eu também traio Jesus. Nós traímos Jesus quando a gente passa o dia ignorando a Bíblia. Dias e dias ignorando a oração. A gente traz Jesus quando a gente consegue viver sem Ele. Quem consegue viver sem Jesus está traindo Jesus. Você traz Jesus quando você começa a falar mal daquilo que Jesus fala bem e falando bem daquilo que Jesus fala mal. Irmão, o que tem de crente falando mal da igreja, da noiva de Cristo, é impressionante. Vem para a igreja, eu não gostei daquele louvor. A palavra foi muito forte, não gostei não. E começa a falar mal da noiva de Cristo. O guitarrista não foi bem, solo legal não. O batera exagerou, estava muito alto. E começa a reclamar da noiva de Cristo. Irmão, principalmente os homens. Se chegasse outro homem, outra mulher, e chegasse e falasse, irmão, sua mulher está feia, hein? Nossa, está gorda, está com mau hálito. O que você vai falar? Quem tem a ver com isso sou eu, você não tem nada a ver com isso, não é verdade? Jesus também é assim. Jesus não gosta, não aceita que você fale mal da igreja dele, porque se ela está fazendo coisa errada, ela vai pagar o preço com ele, é ele que vai ver. A gente tem que tomar cuidado. Judas, para de reclamar do culto, para de reclamar da noiva. Aqui é lugar de adorarmos ao Senhor, glorificarmos. O culto não é para você, o culto é para o Senhor. Aqui é lugar de adorarmos o Senhor, e toda vez que nós desobedecemos a Ele, nós estamos traindo Ele.
E aí eu pergunto, suas palavras estão de acordo com os seus atos? É tão fácil a gente criticar Judas, é tão fácil, mas infelizmente muitos de nós estão traindo Jesus todos os dias. Você trai Jesus. No original, o verbo traição, no grego, é paradidome. Significa entregar ou abandonar. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos traindo Jesus, porque nós estamos abandonando os seus ensinos, nós estamos abandonando a sua palavra. Nós traímos Jesus como Judas quando nós buscamos nossos interesses, as nossas lógicas, as nossas paixões. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente busca as facilidades desse mundo, facilidade mundana, a gente está traindo Jesus. Quem sou eu diante da mesa? Judas? Ou eu sou Pedro? Pedro, Simão ou Cefas? Esses são os 3 nomes que você vai encontrar para Pedro na Bíblia. Porém, só são traduções diferentes do grego, hebraico e aramaico. Mas é a mesma pessoa. Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Ele era da região de Betsaida, lembra que nós falamos semana passada da Galileia? Porém, ele vivia em Cafarnaum com sua esposa. Ele era um pescador bem-sucedido, porque a Bíblia diz que ele tinha um barco, e um barco naquela época era caro. Ele era sócio de Zebedeu, o pai de Tiago e de João. Então, eles eram muito íntimos. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado a seguir a Cristo. E Pedro, ele era rude, ele era explosivo, ele tinha estupim curto, como diz a gente aqui. Ele era bravo, ele de gênio difícil. De vez em quando, ele ainda era medroso. Mas ele tinha umas habilidades naturais muito incríveis. Ele era um líder natural. Ele era um líder. Ele tinha uma dedicação a Jesus e aos ensinamentos admirável. Ele tinha uma percepção de quando Jesus falava, mais que os outros. Ele entendia. Embora quebrasse a cara, quando ele não entendia, ele falava, levava, né? Mas ele sempre estava ali, muito atento ao que Jesus dizia e falava, fazia com ele. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus, lembra? Pedro, João e Tiago. Onde Jesus estava, ele carregava esses 3. Onde Jesus estava, ele vai. Tanto que somente eles testemunharam a ressurreição da filha de Lázaro. Somente eles estavam com Jesus na transfiguração. E somente eles estavam mais próximos de Jesus, ali no jardim do Getsêmani. E no texto que a gente leu, a gente viu que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro fala? O Senhor vai lavar meus pés? Não, vai lavar não? Porque isso era uma coisa de escravo fazer. E Jesus ali, ele se humilhou, mostrando para eles que eles deveriam servir. Ele estava colocando o ensinamento dele em prática. E para vocês verem como que ele percebia quando Jesus falava coisa. Não, o senhor não vai lavar meus pés, não. E aí Jesus fala, então o senhor não tem parte contigo. Não, é assim? Então lava a cabeça, os pés, lava tudo. Pode lavar tudo. Já que é assim, eu quero ter parte com o senhor. Está vendo? Ele entendia as coisas. Jesus precisa explicar. E ele então ali... Ele tinha aquela parte explosiva. Pedro era um bipolar espiritual, digamos assim. E tem muito bipolar espiritual, irmão, na nossa igreja. Nas nossas igrejas pelo mundo, né? Um dia ama Jesus, no outro odeia. Um dia quer ler a Bíblia inteira, no outro não quer nem saber. Num dia quer Deus, no outro quer ser Deus. Num dia quer expulsar demônio, no outro quer ser um demônio. E aí vai. São os bipolares, as pessoas que não estão firmes na fé, são imaturos. Qualquer coisinha, muda de ideia. É igual vento, vai para qualquer lugar. Não, aqui não está bom, vai para... Você entendeu? Os bipolares espiritual. Mas voltando para o texto. Logo que Judas sai, quando Judas sai, Jesus então vai falar, vai dar o ensino dele, e aí ele começa a explicar muitas coisas, e ele fala assim, olha, nessa noite... Todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. E Mateus 26, versículo 33, diz assim, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Está vendo? Pedrão era assim. No texto que nós lemos em João, quando ele fala que não vai negar, Jesus fala, como é que é? Você não vai mesmo? Ainda hoje, Pedro. Não vai ser amanhã, mês que vem. Ainda hoje você vai me negar. Jesus alerta Pedro. Pedro, hoje você vai me negar. Pedro já vai falar, Senhor, não. Me ajuda não. Ele nem deu bola. Ele estava convicto, eu não vou negar. Eu morro com o Senhor, mas não nego. Irmãos, quantas vezes Jesus tem usado as pessoas para nos alertar das coisas da vida? O pastor, às vezes, Deus tem usado para falar com você. Nós, na pregação, falando, alertando você, e você não abre os olhos. Ei, jovens, as mamães, às vezes estão alertando vocês a algo. Não, isso é praga de mãe. Não, não é praga de mãe, não. É Deus usando a vida das suas mães para falar com vocês, alertarem vocês. Os pais. Mas a gente faz igual Pedro. Não, eu não vou negar, eu não vou fazer coisa errada, não. Todos os discípulos declararam que morreriam com Jesus. Todos eles, jamais negaremos Jesus. Nós não vamos. No entanto, algumas horas depois, todo mundo correu cada um para um canto de medo. Eles negaram. Irmãos, é tão fácil falar que nós cremos em Jesus. É tão fácil falar que nós somos de Jesus. Mas as nossas declarações só se tornarão verdadeiras quando elas forem colocadas à prova. Quando a gente passar no caminho estreito. Quando a coisa ficar difícil, é aí que essas declarações vão ser postas à prova. Irmãos, nós só precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem precisa nos ajudar. A gente não precisa de vanglória. A gente não precisa de determinação humana. A gente a gente não pode desconsiderar que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós somos vulneráveis à soberba, nós somos vulneráveis à avareza, à indiferença, nós somos seres humanos. Por isso que nós temos que orar todos os dias, Espírito Santo, me livra, me ajude a enfrentar. Esse mesmo Pedro, que falou que não ia negar Jesus, vai lá para o jardim do Getsêmani, Jesus fala, vocês ficam aqui, que eu vou orar ali. Quando ele volta, eles estão roncando, dormindo. Aí Jesus vem e chama a atenção de quem? De Pedro. Pedro, vocês não conseguem ficar nem uma hora orando comigo? E volta. Daqui a pouco ele volta de novo, os três estão dormindo. Por 3 vezes. E eles dormindo. O mesmo Pedro, quando chega um soldado, se enfurece, arranca a espada e arranca a orelha do soldado. Jesus ainda tem que ir lá fazer outro milagre na última hora. Restituir a orelha do mal, porque Pedro é um bravo. Só que Pedro, quando viu que o negócio fechou, ele, fugiu. Ele também fugiu. Ele abandona com medo. E o texto vai dizer que Pedro acompanhava Jesus de longe. Ele ficava olhando Jesus de longe. E aí acontece exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Ele nega Jesus por 3 vezes. E o galo canta. E ele não negou Jesus para os sacerdotes, para os soldados. Ele nega Jesus para pessoas simples, para os escravos. Ele tem medo e nega Jesus. E aí, Mateus 26, 75 diz, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Pedro? Não, Juliana, eu não nego Jesus, não. Não, eu não nego, não. Irmão, você nega Jesus toda vez que você segue ele de longe. Eu não quero me envolver com o ministério. Eu não quero me envolver na igreja. Eu não quero me envolver com Cristo. Não. Isso pode comprometer de alguma forma. Não, ninguém pode saber que eu sou crente. Você negou Jesus. Nós negamos Jesus quando nós esquecemos da sua palavra, que pavimenta o nosso caminho, que nos conduz à vida eterna. Toda vez que a gente esquece das palavras dele, a gente está negando. A gente nega Jesus quando a gente esquece desses ensinos. A gente nega Jesus quando a gente esquece do alerta de perigo. Ei, não faz isso. Pedro, você vai me negar ainda hoje. Ele não deu ouvido. Nós negamos Jesus quando nós esquecemos
Ou quando nós rejeitamos as palavras confrontantes como a de hoje. Ai, eu gosto tanto daquela palavra que fala que eu vou ser vencedor, que a vitória vem, que eu vou ser curado. Eu não gosto dessas palavras exortativas aí, não. Do cajado, não gosto, não. Não. Nós negamos Jesus quando a gente não gosta que Ele bate de frente com a gente. Porque a gente lê a Bíblia ao nosso favor. Começa a ler a Bíblia contra você. Quando você vai ler Judas e Jesus, a gente fala, não, eu sou igual a Jesus. As pessoas estão me traindo. Será que não inverteu o negócio aí? Você está sendo um Judas na vida de alguém? Comece a ler a Bíblia na outra perspectiva. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Eu sou Judas? Ou eu sou Pedro? Ou eu sou João? João, filho de Zebedeu. João, ele era um dos discípulos de João Batista. E aí Jesus vai e convida ele para segui-lo. Ele foi do primeiro a seguir Jesus. João era novinho, João tinha uns 18 anos de idade. E ele também era do círculo íntimo, né, de Jesus. E ele estava ao lado de Jesus na mesa, naquela imagem, ele estava do lado, e o texto nos prova isso. E João 13, versículo 23, diz assim: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Aquele a quem ele? Quem? Amava. E o Warren Wiersbe diz assim, gente, essa frase eu me apaixonei. É interessante observar que o cristão que descobre os segredos de Cristo é o que está mais próximo do coração dele. Porque depois, para você ver como ele era íntimo, quando ele fala que alguém vai me trair, Pedro fala, você que está aí do lado, você que é o íntimo dele, pergunta quem vai ser. E aí diz que João deita a cabeça no seu peito. E Jesus fala, para quem eu der o pão molhado. Ou seja, quando o cristão descobre os segredos de Cristo, é porque ele está mais próximo do coração de Deus. Irmãos, dos três, João era o mais íntimo de Jesus. E ser amado, irmãos, é a arma mais poderosa, é a maior motivação que o mundo tem. Ser amado, a nossa capacidade de amar, normalmente ela é moldada pelas nossas experiências de amor. E normalmente nós amamos os outros como nós somos amados. E esse é um grande erro, talvez, da humanidade, porque a gente fica buscando amor no outro. João não. João buscava o amor em Deus, em Jesus. Somente em Jesus. E com essa experiência próxima, pessoal que ele tinha com Jesus, desse amor, João era sensível às palavras de Jesus, João era sensível às ações de Jesus. João, ele via em Jesus o amor vivo, encarnado, tanto que ele vai falar que Deus é amor. Por isso que ele é chamado discípulo do amor. João só queria estar perto de Jesus. João queria estar do lado de Jesus. João queria grudar. Sabe aquelas grude que não sai de perto? Era isso que João queria. João queria estar sempre. E quando a gente lê o Evangelho de João, as cartas de João, a gente vê isso. A gente vê um Deus de amor descrito. E lembram que uma vez Jesus chamou ele e o irmão dele de filhos do trovão? Porque eles queriam que Jesus mandasse trovão e matasse uma cidade que não quis aceitar Jesus. E aí, a gente só vê trovão agora, lá em Apocalipse, quando ele escreve que veio em trovão, né? Só Deus que podia, ele entende o amor de Deus na vida dele, transforma o coração dele. Irmãos, esse mesmo João, quando Jesus foi crucificado, antes ele foi acompanhando Jesus, e quando Jesus está na cruz, ele é o único que está lá com as mulheres. Tanto que Jesus olha para João e fala, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus entrega os cuidados da própria mãe para João. Tamanha proximidade, intimidade que João tinha com ele. E quando Jesus ressuscita, ele é um dos primeiros que sai correndo com Pedro para ver o túmulo vazio. João amava Jesus. Irmãos, nós não vamos conseguir conhecer a profundeza do amor de Jesus, a menos que nós estejamos dispostos a encarar que Ele nos conhece completamente.
Se não for assim, a gente vai ser levado a crer equivocadamente que Ele nos ama naquilo que a gente finge ser. Ou seja, Jesus me ama só dentro da igreja. Acho que lá fora Ele não me ama, não. Jesus te ama. Ele te ama por completo, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que você é fraco, e mesmo assim, Ele continua te amando. João e todos os outros discípulos nos convencem de que Deus pode e está disposto a nos aceitar como nós somos. E quanto mais a gente está ciente desse amor, quanto mais próximo a gente está desse Jesus, mais motivação nós teremos para mudanças. Eu fico vendo vidas aqui sendo mudadas por Jesus, sem ninguém falar para ela, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É Jesus quem está mudando. Porque está se aproximando desse amor, aproximando desse Cristo. E meu irmão, o amor de Deus, o amor de Jesus, não é nos dado por troca, pelo nosso esforço. Não, você nunca vai conseguir fazer isso. Mas o amor dele nos liberta. É o amor dele que nos faz viver verdadeiramente. E eu te pergunto, você já aceitou esse amor, meu irmão? Você já aceitou o amor de Jesus na sua vida? O que diferencia esses três personagens é a reação deles, na verdade. É a reação deles na mesa e após a mesa. Se você estudar histórias dos discípulos, você vai ver que os maiores erros deles foram cometidos daí para frente. Na mesa e depois da mesa. E cada um hoje é lembrado de uma forma. Cada um hoje é lembrado diante da decisão que tomou na mesa e depois da mesa. Concluindo, meu irmão, quem sou eu diante da mesa do Senhor? Eu sou Judas. Judas é lembrado como o traidor. E Mateus 27, versículo 3 a 5 diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Ele se matou. Judas, ele muda de ideia. Quando ele vê que Jesus ia ser morto, ele muda de ideia. Mas já era tarde demais. Era tarde demais. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não havia entendido por que, de fato, Jesus tinha vindo ao mundo. Ele não tinha entendido o propósito da vinda de Jesus. Ele não tinha compreendido os ensinamentos de Jesus. E ele, então, ao invés de se arrepender, pedir perdão, porque Jesus o perdoaria, ele é comovido com remorso. E ele se mata. Irmãos, é muito forte isso. Mas, infelizmente, muitos ainda não entenderam o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Muitos ainda não conhecem esse Jesus. Muitos ainda não entregaram a sua vida para Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. E por isso estão escravos do pecado, por isso estão vivendo em meio ao remorso. E talvez essas pessoas, se não encontrarem a Cristo em tempo, terão o mesmo fim que Judas. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Eu sou Judas, o traidor. Ou eu sou Pedro, que é lembrado como alguém que negou Jesus. Porém, Pedro negou. Mas Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrepende, ele tem a vida dele transformada. Ele tem a vida dele restaurada. E ele se torna o pai da igreja. Ele tem um encontro com Jesus, lembra lá em João 21, lá na praia? E Jesus faz 3 perguntas para João. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele negou? E por 3 vezes Jesus pergunta, e ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros.
Jesus estava curando o coração de Pedro. Jesus estava curando o coração de Pedro. Irmãos, nós precisamos ter ciência das nossas falhas, das nossas fraquezas, e não nos tornarmos pessoas confiantes, autossuficientes, achando que a gente não erra, que a gente não peca, que a gente não vai negar, que a gente não vai trair. Não. Só que se a gente falhar, a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão ao Senhor e Ele vai nos perdoar. E a gente precisa lembrar que Cristo quer nos usar, mesmo aqueles que pecaram, mas que reconheceram as suas falhas. Então Jesus usou Pedro. E muito. Pedro se torna o pai da igreja, e ele é tão transformado que ele não aceita nem ser morto como Jesus, lembra? A história nos diz, a Bíblia não diz, mas a história diz que ele é crucificado de ponta cabeça, porque ele não aceita ser crucificado como Jesus. Pedro é totalmente transformado. Aí você me pergunta, mas Juliane, qual que é a diferença de Judas, que traiu Jesus, e de Pedro, que negou Jesus? Judas não era convertido, Pedro era. Judas traiu Jesus deliberadamente, detalhadamente, refletidamente, calculadamente. Ele fez tudo, ele calculou, ele traiu Jesus a sangue frio. Pedro não. Pedro, ele nega Jesus no impulso, no momento de medo, no momento de fraqueza. O pecado de Judas foi premeditado, o de Pedro não. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? João? João é lembrado como discípulo amado. Meu irmão, Jesus te ama. Mas Ele te ama tanto, que talvez você ainda não tenha experimentado esse amor de forma completa. Ele te ama tanto, que essa noite, Ele quer te levar para a mesa perto dEle. Quem é você diante da mesa do Senhor? Eu quero ser como João. Eu quero ser como João, porque João, ele sabe que ele tem falhas. Ele sabe que ele precisa ser moldado, que ele precisa melhorar, mas ele entende uma coisa. Ele entende que o mais importante é Jesus. É ter Jesus na vida dele. E eu quero ser como João, porque ele foi um discípulo que Jesus pôde contar os seus segredos. Ele foi o discípulo que pôde encostar a cabeça nos ombros de Jesus. Eu quero ser como João, porque eu quero ter mais acesso a Deus. Ah, Juliane, mas não é todo mundo tem acesso a Deus. Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que o preferem mais. Existem filhos que o preferem, que o querem mais. Irmãos, para essa água diminuir ou não, depende só de uma coisa. Da minha sede. Se eu tiver pouca sede, eu só dou um golinho. Mas se eu tiver muita sede, eu não gole só, dug, como diz lá em casa. Eu tomo tudo isso aqui. João tinha muita sede de Jesus. Ele queria Jesus o tempo todo. Quem é você diante da mesa? Há lugar na casa, irmão. Há esperança na casa. E nós estamos na casa do Pai, diante da mesa dele. E nessa noite Jesus está te chamando para ser como João, para ser íntimo dele. Porque nessa mesa, irmãos, há perdão, nessa mesa há cura, nessa mesa há libertação, nessa mesa há salvação. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. E quando a gente faz essa reflexão, quem sou eu? É claro que a gente tem um pouquinho de cada um dos personagens. Mas o objetivo dessa série foi para que você entendesse que Jesus escolheu pessoas como eu e você, falhas, pecadoras,
e que Ele pode nos usar. Só depende da tua sede, meu irmão. Só depende daquilo que você deseja dEle. E lá em Lucas 24, diz que quando Jesus ressuscita, Ele aparece a alguns discípulos, e Ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, que foi a primeira música, louvor que nós cantamos hoje. E Ele vai andando com eles, e eles não reconhecem Jesus. Eles não sabem que é Jesus. E Jesus começa a falar das Escrituras com eles, e o texto vai dizer que depois eles falam que o coração deles ardia, enquanto Jesus falava. Mas eles não conheceram Jesus. Porém, quando Jesus sentou na mesa e partiu o pão, eles conheceram Jesus. Aonde? Na mesa. Eles conheceram Jesus, os seus olhos se abriram, e eles, é Jesus. E Jesus desaparece. Talvez você está aqui, irmão, hoje, o seu coração está ardendo com essa palavra. Está queimando com essa palavra. Mas é diante dessa mesa que Jesus quer que você o enxergue, de braços abertos, dizendo, vem, vem, você, pecador, vem, ferido, vem, do jeito que você está, vem. Vem que eu te amo, vem que eu te transformo, vem que eu te curo, vem que eu te mudo, vem. É isso que Jesus está nos dizendo nessa noite, irmão. Vem como você está. E eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos cantar essa canção justamente dizendo que há lugar na casa. E vai dizer, venham todos os perdidos, venham sobrecarregados. Enquanto nós estivermos cantando, se você sentiu o teu coração arder, vem aqui na frente, nós vamos orar rapidinho por você. Nós vamos ter um momento de oração antes da ceia. Então você corre, tá? Você que sentiu seu coração arder e está dizendo, não, eu quero ser como João. Eu quero aceitar esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu tenho mais sede de Jesus. Eu quero Ele. Amém? Vamos cantar. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Aleluia. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Aleluia. O som da tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa
Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Eu vou falar a última vez. Se alguém está com o coração ardendo e quer aceitar esse Jesus nessa noite, quer ter sua vida transformada, vem aqui na frente. Eu vou orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua vida. Você que quer, que está com sede desse Jesus, quer beber mais dessa água, vem aqui na frente. Amém? Tem alguém que quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou talvez você fala, não, eu quero beber mais, eu estou frio, eu estou bebendo um pouquinho, eu quero mais. Amém, amém. Pati, vem aqui perto da Cris. Serginho, amém. Venham todos os perdidos, os feridos, os sobrecarregados. Há lugar na casa, aleluia. Estenda a sua mão aqui em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos por esses momentos que estivemos aqui ouvindo a tua palavra. Senhor, esses irmãos que estão aqui à frente, eles tiveram um coração ardendo pela tua palavra nessa noite. Mas é diante dessa mesa que eles enxergam o Senhor de braços abertos. Ó Deus, eles estão com mais sede de Ti. Eles querem Te aceitar, alguns como seu único Senhor e suficiente Salvador. Outros estão com sede, querem mais, muito mais de Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor transborde corações deles com alegria nesta noite. Que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua presença nessa noite. Que eles possam sair daqui jubilosos, Senhor, pela Tua presença. Ó Deus, que eles possam sentir, ó Pai, ser tocados. Ó Deus, que eles possam sentir como estivessem com a cabeça no seu peito e ouvindo os Teus maiores segredos nessa noite, Pai. Ó Deus, faça deles como João, que desejava estar na presença de Jesus o tempo todo, que amava Jesus e sentia e desfrutava do amor de Jesus. Cura os teus filhos, sara, liberta, restaura a vida deles, Pai. Oh Senhor, hoje a festa no céu, porque há pessoas que estão Te aceitando, Senhor, contigo, estão aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, aleluia. E a Tua palavra diz que há festa no céu quando uma alma se arrepende. Deus, perdoe os pecados dos Teus filhos, regenere as suas vidas, restaure a vida dos Teus filhos. E que nessa noite, a partir dessa noite, eles tenham um novo começo ou um novo recomeço com o Senhor. E que eles possam testemunhar, testificar do Teu grande, poderoso amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.